Recentemente, a China expandiu de forma alarmante seu arsenal nuclear. Com o aumento das tensões entre Estados Unidos e China, a possibilidade de uma guerra nuclear entre as potências aumenta. Mas como tal guerra se desenrolaria e poderia haver um vencedor em tal conflito? O primeiro passo para analisar uma guerra nuclear entre essas duas potências é preparar o cenário. Apesar dos múltiplos pontos de divergência entre Estados Unidos e China, Taiwan é o único ponto de crise amplamente reconhecido. A democracia insular fica bem ao largo da China continental e, por décadas, resistiu a quaisquer ambições dos chineses de reunificá-la à força. O Estreito de Taiwan, já dificultoso, apresenta apenas duas pequenas janelas anuais onde as marés são propícias para uma invasão. A própria geografia de Taiwan também torna a invasão difícil, com pouco mais de uma dúzia de locais adequados para um assalto chinês. As próprias praias foram fortemente armadilhadas, em alguns casos com tubos que correm sob a água, estão configurados para liberar óleo que pode ser incendiado, incinerando as tropas chinesas em suas embarcações de desembarque enquanto elas chegam à terra. Taiwan foi preparado para fortalecer rapidamente suas defesas costeiras, com a vantagem de que qualquer invasão seria anunciada meses antes. Enquanto a China se fortalece, mísseis antinavio de lançadores móveis podem atingir e danificar ou afundar seus navios em trânsito pelo estreito. Se desembarcassem, as tropas chinesas lutariam em um dos espaços urbanos mais densos do mundo, com montanhas dividindo a ilha e formando pontos de estrangulamento defensivo naturais. Não é só uma batalha em subida, é enquanto está sendo constantemente alvejado. Mas, pela primeira vez na história, a China pode finalmente ser capaz de realizar tal invasão. Os Estados Unidos, apesar de não estarem obrigados por tratado a defender Taiwan, inevitavelmente o fariam, independentemente da retórica de campanha ou partido político. Taiwan está no centro da estratégia de contenção da primeira cadeia de ilhas, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial contém os poderes comunistas na Ásia, primeiro os soviéticos e agora os chineses. Quebrar esta defesa daria à China acesso total ao Pacífico, colocando a Marinha dos Estados Unidos em desvantagem regional e permitindo ameaças ao comércio global americano. E então temos os microchips. Uma invasão resultaria em uma escassez catastrófica de microchips essenciais para as economias modernas. No entanto, essas instalações não são sabotadas ou destruídas. A tomada das fábricas de microchips de Taiwan pela China lhe daria controle da maioria do fornecimento global de microchips avançados. Isso efetivamente permitiria à China intimidar qualquer país, incluindo os Estados Unidos, a seguir sua vontade. Não cumprir resultaria em embargo comercial e desaceleração econômica debilitante. A escassez de suprimentos pelo coronavírus foi apenas um indício do que os embargos comerciais chineses causariam na economia global. Este conflito regional levaria Estados Unidos e China ao caminho da ruína nuclear? É mais provável do que se imagina. Em uma guerra com a China, os Estados Unidos são projetados para vencer em todos os cenários, exceto nos mais pessimistas, e isso depende inteiramente de o Japão e as Filipinas negarem aos Estados Unidos o uso de seu território para lançar uma resposta militar, um cenário que é incrivelmente improvável, dado o quanto o Japão e as Filipinas estão investidos em contrariar a agressão chinesa. Os Estados Unidos buscam a vitória com dois objetivos específicos. Uma vitória dos Estados Unidos visaria derrotar a China, prevenindo qualquer agressão chinesa por décadas, dando tempo aos Estados Unidos para reconstruir e aprimorar suas capacidades. Para isso, os Estados Unidos se comprometeram a quase aniquilar a marinha e a maioria das forças aéreas chinesas. O terceiro objetivo dos Estados Unidos, não essencial para a vitória, seria derrubar o Partido Comunista Chinês. É aqui que as coisas podem rapidamente se tornar bastante nucleares. Uma derrota avassaladora em Taiwan poderia levar à ruína do Partido Comunista Chinês, com imagens de muitos prisioneiros de guerra chineses em campos de prisão taiwaneses divulgadas mundialmente, alcançando a mídia chinesa controlada. A reação social possivelmente seria devastadora para o Partido Comunista Chinês, talvez motivando-o a se nuclearizar cedo. Esse potencial para a escalada nuclear destaca a urgência do debate em andamento sobre arsenais e políticas nucleares, conforme destacado por recentes declarações de autoridades americanas e chinesas. Obrigado, Ground News. A China atualmente possui poder de fogo para fechar bases americanas no Japão e Guam por semanas ou até meses. É incerto se a China atacaria as bases sul-coreanas, já que a Coreia do Sul possivelmente impediria os Estados Unidos de conduzir operações bélicas em seu território contra a China. A Coreia do Sul não é amiga da China, mas a China tem a carta trunfo definitiva contra a Coreia do Sul, a Coreia do Norte.
a simples ameaça de soltar Kim seria suficiente para garantir que o Sul e seu território permaneçam neutros. Contudo, o arsenal chinês de mísseis de longo alcance se esgotará rapidamente após o início das hostilidades. Diferente das aeronaves de combate, a força de foguetes do Exército de Libertação Popular da China é monouso. Um míssil disparado contra uma pista americana foi perdido para sempre. Logo, um ataque amplo poderia paralisar as principais bases regionais dos Estados Unidos por semanas ou até meses, mas seriam consertadas. Equipes americanas podem consertar uma pista craterizada em horas. Assim, para manter instalações fechadas, a China teria que atacá-las regularmente, perdendo rapidamente essa capacidade. Existe uma solução de longo prazo, que é o uso de armas de destruição em massa. Os Estados Unidos projetam poder em todo o Pacífico Ocidental. Suas instalações navais são capazes de lidar com porta-aviões a submarinos. As pistas são amplas para acomodar até os maiores bombardeiros dos Estados Unidos, o B-52, e com suporte de tanques, aeronaves de longo alcance poderiam atingir até o interior da China. As instalações de saúde e reparo de Guam seriam essenciais em uma guerra no Pacífico, dada a crescente necessidade de tratar marinheiros, aviadores e navios atingidos por ataques chineses. Desative Guam, e apesar da rede de bases aliadas dos Estados Unidos em todo o Pacífico, cria-se um obstáculo importante para o exército dos Estados Unidos, a vantagem que a China precisa para vencer em Taiwan, antes da total resposta dos Estados Unidos. O uso de uma arma de destruição em massa contra Guam alcançaria exatamente esse efeito. Uma arma nuclear já seria péssima, causando danos que poderiam paralisar Guam por um ano. Contudo, outra classe de armas nucleares é mais apropriada para a tarefa. Conhecidas como armas de radiação aprimorada, essas bombas são ideais para negação de área a longo prazo, causando não só destruição, mas também irradiando o entorno. Chamadas também de bombas salgadas, devido à antiga prática de salgar a terra para torná-la inutilizável ao inimigo, essas armas integram o que é conhecido como guerra radiológica. O conceito, nunca praticado na realidade, foi proposto ao menos 2 vezes. Durante a Guerra da Coreia, o general americano Douglas MacArthur sugeriu usar a precipitação nuclear para manter os chineses afastados. Em 2012, o político britânico John William Gilbert sugeriu usar armas salgadas nas montanhas do Afeganistão para impedir a infiltração de militantes paquistaneses. Armas salgadas diferem de outras ERWs como bombas de nêutrons em seu uso de área de negação. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos desenvolveram bombas de nêutrons para causar mínimo dano ao terreno, mas emitir alta radiação, visando eliminar as tripulações de tanques soviéticos e interromper seus grandes ataques blindados. No entanto, uma arma assaltada tornaria a Terra inabitável por muito tempo. Assim, um ataque nuclear a Guam ou outra instalação americana-chave se torna uma opção muito atraente para os planejadores militares chineses diante de um iminente ataque dos Estados Unidos. A China já tem a experiência para criar essas armas, tendo testado uma bomba de nêutrons no passado. Embora não haja indicação de que a China tenha alguma bomba salgada hoje, criar uma não seria difícil. Uma bomba de nêutrons padrão poderia ser transformada em uma bomba salgada, simplesmente a envolvendo em uma espessa camada de material ativado por nêutrons, e então explodindo diretamente na superfície. Geralmente, armas nucleares são detonadas centenas de metros acima do alvo para potencializar a explosão, já que uma detonação no solo absorveria parte da energia pelo terreno e estruturas. As explosões aéreas se beneficiam ao direcionar a maior parte da sua radiação para o espaço ou atmosfera superior. Contudo, uma explosão no solo vaporizaria e irradiaria milhões de toneladas de solo, espalhando-o numa ampla região. Uma única bomba salgada poderia ser suficiente para desativar Guam até que um esforço de limpeza massivo e extremamente caro pudesse ser realizado. Contudo, a China está ciente de que os Estados Unidos reagiriam, então qualquer temor de uma guerra nuclear entre eles é exagerado, buscando apenas cliques, certo? Não exatamente. Como dito antes, o Partido Comunista Chinês enfrentaria sua própria sobrevivência numa guerra contra os Estados Unidos. Se a situação se voltar drasticamente contra a China, o desespero poderia levá-los a usar armas nucleares para assegurar a vitória. A vantagem que a China tem aqui é que sabe que está lidando com um ator racional, os Estados Unidos, e tem uma responsabilidade global que nações desonestas como a Rússia não têm. Portanto, a China pode confiar que as respostas dos Estados Unidos seriam proporcionais, ainda que punitivas.
Existe então a possibilidade de que a China poderia apostar que perder uma instalação militar própria valeria a pena o devastador golpe estratégico que a perda de Guam seria para a América. Exceto que os Estados Unidos provavelmente não participariam de uma retaliação proporcional, incentivando mais cálculos sobre o uso futuro de armas nucleares. Os Estados Unidos querem transmitir fortemente que o uso de armas nucleares nunca compensa. Em vez de atingir uma única instalação chinesa, os Estados Unidos provavelmente optariam por uma troca de 2 por 1, desferindo 2 golpes nucleares para cada um da China. Aqui, o espaço para grandes erros de cálculo torna o dia do juízo altamente provável. O Partido Comunista Chinês suportaria a perda de 2 grandes bases militares americanas? O orgulho chinês aguentaria perder 2 instalações e milhares de vidas? E se os Estados Unidos atacarem as bases erradas? Um ataque a áreas menos povoadas limitaria danos civis e colaterais. E se os Estados Unidos decidirem enviar uma mensagem mais forte, atacando instalações navais que apoiam a invasão de Taiwan, todas próximas a grandes populações? Na verdade, dado a perda de Guam, este é precisamente o alvo que os Estados Unidos provavelmente atacariam mais para estrangular o assalto chinês, da mesma maneira que a entrada militar dos Estados Unidos no Pacífico foi estrangulada. Neste momento estamos avançando rapidamente ao lado dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tecnicamente, a China tem uma política de não uso primeiro, mas tal política pode significar pouco diante de uma derrota existencial. Agora tudo se concentra nas armas. Em um recente aumento de seu poderio nuclear, a China desenvolveu um arsenal de mais de 500 armas nucleares estimadas, com mais em produção, à medida que a construção prossegue e as bases de mísseis são ampliadas. O objetivo da expansão da China é incerto, mas pode visar um fim similar às 3.700 armas nucleares ativas dos Estados Unidos. Não se trata apenas de dissuadir um ataque contra si, objetivo de qualquer arsenal nuclear, mas igualar os Estados Unidos legitimaria ainda mais a ascensão da China como potência internacional. Em uma troca completa entre os 2 estados, nem todas essas armas seriam usadas, no entanto. Apenas uma parte do arsenal seria usada em guerra nuclear, mantendo uma reserva estratégica para dissuasão pós-guerra. Qualquer nação devastada por um conflito nuclear vai ficar extremamente fraca, mas as principais potências nucleares mantêm um arsenal de armas nucleares grande o suficiente para ainda ter uma capacidade significativa, mesmo após uma grande troca nuclear. Esta reserva estratégica dissuade qualquer agressão adicional de potências que buscam aproveitar a atual fraqueza. Certamente o conceito é provavelmente absurdo, pois uma troca nuclear entre 2 nações causaria uma catástrofe climática global. Se China e Estados Unidos, nações superarmadas, entrassem em guerra nuclear, a humanidade possivelmente não se extinguiria, porém bilhões morreriam pela queda subsequente, alteração climática e quebra das cadeias globais de suprimentos. O conhecimento de que algumas armas de ambos os lados podem ficar em reserva limita o número de armas usadas em guerra. Hoje, a China não pode destruir totalmente os Estados Unidos em um embate nuclear, mas os Estados Unidos têm a capacidade de aniquilar completamente a China, se quiserem. Isso se deve a vários fatores que trabalham contra a China, o primeiro dos quais é a corrupção. Recentemente, um escândalo de corrupção que se desenrola há meses abalou a força de foguetes do Exército de Libertação do Povo. Embora os rumores de que os mísseis chineses estavam cheios de água em vez de combustível sejam quase certamente uma má tradução de um idioma chinês, o fato é que vários oficiais da Força de Foguetes, do Exército Popular de Libertação, foram demitidos por acusações de corrupção, incluindo o comandante de toda a Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação. Impressionantes 5 comandantes passados ou atuais da Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação foram removidos de seus cargos no Congresso Nacional do Povo, um passo essencial antes da acusação, pois os membros do Congresso Nacional do Povo são imunes à acusação. E não são apenas os oficiais da Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação sendo presos, são também executivos aeroespaciais relacionados à Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação. O ministro da Defesa da China renunciou em março de 2023. Ele também era um ex-comandante da Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação e não se ouviu falar dele desde então. Um ex-vice da Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação e chefe do 3º Departamento, correspondente chinês à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, morreu após uma doença súbita e inesperada. Ao contrário da Rússia, na China, quando você se desgraça publicamente, você não cai de uma janela. Em vez disso, você desenvolve um tipo de câncer letal e de rápida progressão.
Qual a relação da corrupção com as armas nucleares chinesas? Relatórios de inteligência dos Estados Unidos apontam que, devido à corrupção, alguns silos de mísseis da China não estão funcionando adequadamente. Um estudo da Charney Research em 2015 indicou que 35% das empresas na China tiveram que subornar oficiais com presentes ou subornos. Em 2023, a China posicionou-se 76 entre 180 países no índice de corrupção da Transparency.org. Embora na China as informações sejam rigorosamente controladas, a extensão real da corrupção é desconhecida. No estudo de 2015, notavelmente 41% dos entrevistados nas empresas de construção relataram pagar subornos a funcionários para operar, indicando o sério problema de corrupção da China. A China sofreu com técnicas de construção ruins, como exemplificado pela represa chinesa no Equador, que fechou após 4 anos devido a falhas graves de construção. As represas chinesas no Paquistão e Uganda tinham até 500 defeitos estruturais. Uganda, apesar do risco à segurança, manteve suas represas em funcionamento por incapacidade de pagar por reparos e necessidade de eletricidade. Outros grandes projetos de construção chineses, tanto internos quanto externos, enfrentam problemas similares, referidos pelos chineses como Projeto Tofu Drag. O termo vem de sobras da produção de tofu, referindo-se ao uso de trabalho e materiais de baixa qualidade na construção chinesa. Após o terremoto de Wenchuan, em 2008, causar o colapso de escolas e matar estudantes dentro delas, o termo ganhou popularidade generalizada. Os prédios de apartamentos chineses são notórios por serem edifícios de tofu, com fio de ferro barato em vez de hastes de aço usadas para reforçar o concreto, e cimento de qualidade inferior que se desmancha na sua mão. Manifestantes e jornalistas que reclamaram sobre o problema foram intimidados ou simplesmente presos. As acusações bem fundamentadas de que as portas dos silos de mísseis chineses não funcionam corretamente levarão anos para serem corrigidas. Isso deixa a China sem um dissuasor nuclear confiável, reduzindo sua capacidade de enfrentar os Estados Unidos em uma troca nuclear. As defesas de mísseis dos Estados Unidos estão crescendo anualmente. O interceptor terrestre consiste em 40 interceptores em Fort Greely, Alasca, e 4 na base aérea de Vandenberg, Califórnia. O sistema em breve receberá 31 substituições do novo interceptor de próxima geração, e os Estados Unidos pretendem ter mais de 60 deles em campo até o fim da década. Contudo, o programa GBI é no mínimo controverso. Nos testes, os GBIs falharam várias vezes, tendo sucesso em apenas 4 de 7 tentativas. Ainda assim, alega-se que os GBIs nunca enfrentaram ameaças reais. Contramedidas seriam usadas em ameaças reais para confundir interceptadores, e é incerto se os GBIs podem interceptar um míssil antes de liberar ogivas com mira independente, diminuindo sua eficácia. O sistema GBI é mais eficaz como defesa contra um estado renegado, como a Coreia do Norte, do que como confiável defesa de mísseis em guerra atômica. Contudo, a frota de navios Aegis americanos também possui o sistema de defesa de mísseis balísticos. Permite que navios Aegis dos Estados Unidos interceptem mísseis balísticos na fase de meio curso com interceptores padrão. Diferente do GBI, o sistema de defesa de mísseis balísticos é confiável, mas limitado pela disponibilidade de navios e mísseis. Os navios defensores precisariam estar na posição correta para interceptar os mísseis chineses, e diante da ameaça de mísseis balísticos convencionais no Pacífico, é incerto quantos estariam disponíveis para a defesa nacional em caso de um conflito nuclear imprevisto. Sistemas como Patriot e Terminal High Altitude Area Defense, que defendem a pátria, estão disponíveis em quantidade limitada devido à necessidade de proteger várias instalações americanas no exterior contra a crescente ameaça de mísseis. Considerando a corrupção chinesa e as defesas de mísseis dos Estados Unidos, talvez 25% a 50% dos mísseis chineses possam ser interceptados ou falhem ao decolar dos silos. Ainda não é uma boa notícia para a maior parte da América. Ambas as nações teriam seus campos de mísseis como primeiros alvos. A aspiração é atacar antes do lançamento de mais mísseis, com ambos os países espalhando seus campos de mísseis para dificultar isso. Inadvertidamente, esses grandes campos de mísseis também funcionam como esponjas nucleares, absorvendo ataques que poderiam ser direcionados a outros locais. Morando nas regiões desérticas da China ou nas grandes planícies dos Estados Unidos, você serve basicamente como um escudo humano para o seu país.
A segunda onda de ataques visaria depósitos nucleares e bases aéreas de bombardeiros, buscando desativar a capacidade inimiga de lançar um triângulo nuclear aéreo. A destruição dos depósitos nucleares limitaria a capacidade do inimigo de se rearmar e atacar novamente. A lista de cortes atômicos inclui nós de comando, controle e logística principal, com o objetivo de paralisar a capacidade de uma nação de comunicar, mover ou abastecer seu exército. Durante a onda de ataques militares, as principais bases navais, principalmente as que abrigam submarinos, seriam atingidas para interromper a capacidade do inimigo de se rearmar ou manter sua frota de mísseis balísticos. Agora focamos nos alvos civis. Além das cidades principais e capitais, muitos ataques visariam a grande infraestrutura ou áreas de cultivo. Os Estados Unidos são o celeiro do mundo e um grande exportador de alimentos, e toda aquela terra fértil nos estados americanos seria irradiada além do uso através de bombardeios nucleares em carpete. Igualmente, o setor agrícola da China estaria sob ataque nuclear americano, e grandes projetos de infraestrutura, como a barragem das Três Gargantas, seriam atingidos por ataques nucleares ou convencionais dos Estados Unidos. A destruição da barragem das Três Gargantas seria similar a um evento de arma de destruição em massa, mesmo se ocorresse por meios convencionais. A inundação repentina causaria milhões de mortes e destruiria várias cidades em seu trajeto. Uma guerra nuclear entre duas potências visaria levar uma à ruína, através da destruição total da infraestrutura e capacidade militar. A irradiação das regiões produtoras de alimentos causaria fomes devastadoras, matando centenas de milhões em ambos os lados, mesmo sem atingir centros populacionais. Embora a guerra nuclear não seja vantajosa para ninguém, os Estados Unidos estariam em uma posição mais favorável para emergir com menos perdas do que a China. Pare de se preocupar, ame a bomba e veja, eu sobrevivi 100 dias de guerra nuclear, ou clique neste outro vídeo.